Eu sou Augusto Viana e vou trazer mais um vídeo sobre narcisismo. E esse vídeo é da especialista Simone Veloso, que se chama Foi Tudo Mentira, quando você entende o que era um abuso narcisista. Vamos lá. Quando você se dá conta, era mentira. E aí você tem que lidar com isso. Oi, meu nome é Simone Veloso e hoje a gente vai falar sobre quando você se dá conta do abuso que sofreu. Quando a gente fala sobre entender, conhecer, mergulhar no tema, procurar, a gente chega num ponto muito importante que é se dar conta. Isso que ela falou é muito importante e muito interessante, porque as vítimas de pessoas narcisistas, elas só descobrem que estão ao lado de um narcisista depois que ela sai daquilo e ela começa a pesquisar e a entender o que era narcisismo, porque muitas pessoas têm a imagem distorcida do que é narcisismo e só sabe realmente quem é uma pessoa narcisista, a pessoa que já passou por isso. Porque nós tendemos a acreditar que a pessoa narcisista é aquela sempre grandiosa, que se acha muito. Ela até é assim, mas não da forma que as pessoas pensam que é. É tudo muito oculto, principalmente dentro do narcisismo oculto. São coisas que confundem muito a mente. E às vezes uma pessoa que não parece narcisista, para as pessoas de fora, ela é narcisista para quem está vivendo um relacionamento com ela. Se dar conta, realizar, entender de verdade o que aconteceu com a tua história. E aí você começa a olhar para trás e uma das coisas que mais dói é quando você percebe que foi mentira, que o que você viveu não era concreto, não era palpável. Porque é óbvio que relacionamentos podem acabar, isso é a coisa mais normal do mundo, né? Seria estranho se você se relacionasse com o seu primeiro amor pro resto da vida. Acho que algumas pessoas fazem isso, mas é raro. Não, a vida, ela acontece com várias experiências, várias trocas, enfim. A sensação quando você entra dentro de um ciclo de abuso narcisista e você começa a acordar é que você estava dormindo muito profundo, muito chumbado, e aí o despertador tocou. É isso mesmo que acontece, porque você passa por todo aquele abuso, por algumas coisas absurdas, por situações vexatórias, ou seja, de vexame e de humilhação, e que você, estando dentro daquele ciclo de abuso, seja amoroso ou de amizade, você não entende, por mais que as pessoas te avisem e te falem sobre aquilo. Não que aquela pessoa é narcisista, mas elas vão falar: olha só, tá vendo o que essa pessoa tá fazendo com você? Isso é muito estranho, mas você não consegue entender o que está acontecendo, porque é inacreditável também pensar que a pessoa que você está ali ao lado dela é a pessoa que está te fazendo mal. Primeiro toque, segundo toque, terceiro toque. E você foi colocando várias vezes ali no soneca porque é difícil acordar. Talvez um descarte, um tratamento de silêncio. Todas as vezes você ia lá e colocava para dormir mais um pouco. E quando você abre os olhos de verdade, você veio de um sono tão intenso, tão profundo, que o corpo ele volta chacoalhando, ele volta estranho e você fica tentando entender onde você tá, porque o que parece real é o sonho. Quando você tem um sonho muito pesado, é tão impactante que durante o dia aquilo fica voltando e você fica com a sensação e fica mexido e não é. São os pensamentos ruminantes. A vítima sempre fica voltando para as situações. E isso é o dia todo. Fica pensando, nossa, o que aconteceu? O que foi aquilo? Eu não consigo entender. É muito difícil os dias da vítima perto de uma pessoa narcisista, ao lado de uma pessoa narcisista. Diferente quando você passa por um ciclo de abuso narcisista, quando você acorda, aquilo que você viveu que não era real, mexe com você durante muito tempo. Você fica tentando de alguma forma mergulhar naquilo de novo para tentar entender, sonhar com a última parte, para montar as peças, ver a conclusão, mas depois que você acorda, você não tem mais como voltar. Não busquem uma conclusão porque não tem uma conclusão. Simplesmente a pessoa narcisista ela descarta você e problema. Sem fechar a história de uma maneira
justa, sabe? Porque o narcisista, ele não é justo com as pessoas. Você vai ter que se dar por satisfeito e caminhar. E exatamente como a gente acorda no corpo físico, quando isso acontece no nosso psicológico e a gente começa a entender que a gente estava vivendo uma coisa que não era real e as outras pessoas estão vivendo outras realidades e você estava preso num outro mundo e acreditando em coisas muito loucas. Mas a pessoa narcisista faz a vítima acreditar que o que ela está vivendo é real, que aquela relação é real, que aquela amizade é real, que aquele relacionamento amoroso é real, mas nada daquilo é verdade da parte do narcisista. Só que acontece que durante esse tempo de sono você passou a acreditar que a realidade era aquela. Tudo que você falou, tudo que você fez, tudo que você pensou era mentira. E lidar com isso, lidar com essa sensação de que não era real, é muito estranho. Estranho, complexo, vexatório. Quando você se dá conta de que foi usado, que foi unilateral, que não era recíproco, que não existia amor, nem o seu próprio sentimento era real. Lá na frente, depois, quando você sai disso, você se dá conta de que todo esse amor que você achava que você sentia nem era isso. Essa sensação de perda de vida, de tempo, ela te leva também para um momento de muita reclusão, de muito medo, de muito fechamento. O pavor de passar por uma experiência dessas de novo, ele é muito grande, porque de fato a experiência é muito traumática. Então a tendência é... Eu sempre digo que a pessoa que passou pela vida de um narcisista, ela vai se tornar muito mais forte. Porque uma relação com uma pessoa narcisista, ela dói muito naquela vítima. Porque as coisas são muito profundas que acontecem ali dentro daquele ciclo de abuso. Então, ela tem esse sentimento de medo pós essa relação, sentimento de culpa, ela sente tudo isso. É a gente se colocar em coisas que são seguras, terrenos que são sólidos. O trabalho, os amigos, coisas que não me façam de novo ter a possibilidade de entrar nesse labirinto. Acontece que o despertar do abuso, ele envolve também essa saída, essa tirada de armadura, esse respirar, esse abrir a janela da alma, esse se sentir um pouco melhor, arriscar pequenos passos. É quando você se dá conta de fato que aquele sonho não era realidade e que o mundo real não vai te machucar. E é aí que você começa a se desprender também da ideia de entender as coisas que aconteceram lá, porque você entende que era uma ilusão, era uma criação. No fundo, tanto faz. O que você precisa entender são as coisas relativas a você e a sua blindagem. Quando você entende o que te levou a cair nisso, quando você entende quais são as suas vulnerabilidades. A terapia é o ponto principal para as vítimas de pessoas narcisistas. Que a pessoa começa a se entender por que ela caiu naquilo, por que ela foi escolhida por um narcisista. E aí ela consegue se blindar, porque ela se entendendo, ela consegue se blindar de pessoas assim. Quando você entende como eles funcionam, você está no melhor dos mundos. Aí você tem condições de criar uma camada de proteção, mas que também te permita viver. Quando a gente pensa em abuso narcisista, a gente fala em ciclos, mas não só a experiência que você vive quando você está nessa relação, quando você está vivendo este abuso, sei lá, se você é subordinado de um narcisista, se você é filho de um narcisista, se você se relacionou com um narcisista, mas quando você também desperta, isso também envolve algumas etapas. E o entender não só racionalmente, mas emocionalmente a parte que foi uma mentira, que foi uma ilusão, é quando você começa a se conectar com a realidade, quando você começa a se conectar com o aqui e agora, quando você começa a caminhar. Claro que falar sobre essas experiências pode provocar um pouco de constrangimento, e eu não tenho certeza se isso fica totalmente livre, porque é muito difícil você olhar e falar assim, putz. Não fica totalmente livre. Você sempre pensa, caramba, como que eu fui cair nessa? Olha que vergonha que eu passei, que humilhação eu passei, como eu me submeti a isso. É isso que as vítimas de pessoas narcisistas pensam.
eu caí numa coisa dessas, eu fiz isso, eu fiz aquilo. É difícil você falar sobre isso, mas que não seja uma coisa que te acompanhe, uma coisa pesada, uma coisa talvez nem precise ser falada. Você percebe também que você começou a despertar quando você entende que tudo era uma mentira, então as coisas que eram ruins a teu respeito também eram. Então a voz do abusador, da abusadora na mente vai ficando... Você não escuta mais, porque as coisas que são reais, elas se sustentam, mas as mentiras, elas somem. A recuperação de um abuso narcisista, normalmente, ela é lenta, ela é chatinha. As pessoas narcisistas, elas são pessoas de caráter duvidoso, na verdade muito duvidoso, e ela faz parecer que a vítima seja essa pessoa. E a vítima ali é muito sensível diante daquela situação, ela passa a acreditar que ela também é uma pessoa assim, de caráter duvidoso. Ela envolve muita paciência, ela envolve tempo, ela envolve uma série de coisas que são completamente diferentes de quem passa por relacionamentos que são normais. Mas ela envolve também uma tomada de consciência muito grande. Necessariamente você precisa ter uma consciência enorme de quem você é, do que você faz, do que você pensa, do que você quer. E isso acaba sendo bom. Quando eu falo que acaba sendo bom, é pra gente não cair no erro de romantizar um abuso, né? Eu me tornei quem eu sou por conta do abuso, isso me tornou uma pessoa melhor. Não. Mas a partir dessa experiência traumática, com a sua força, inevitavelmente você se tornou melhor. Eu acredito potencialmente que todas as pessoas que entram nesse tipo de coisa podem sair. Eu acredito genuinamente nisso. Acreditem, vocês vão conseguir sair. Eu tenho um canal no TikTok que muitas pessoas me mandam mensagem ou então comentam nos vídeos. E eu sempre respondo, vai ficar tudo bem. Vocês vão conseguir sair disso. Talvez por eu ter entrado e ter conseguido, e se eu conseguir, qualquer um pode, é assim que eu vejo. Eu acredito na força de cada um, eu acredito no potencial de cada um. É óbvio que eu sei que não é simples, é complexo, mas eu acredito que se você tiver a vontade, se você tiver conhecimento, se você tiver... se agarrar a um pouco de esperança, você sai. E principalmente se você tiver... calma, é preciso ter calma para sair de uma coisa dessas. Claro que quando a gente fala sobre narcisismo, isso só pode ser diagnosticado por um psicólogo, um psiquiatra que esteja acompanhando regularmente essa pessoa, então isso aqui não serve como um diagnóstico, mas serve como norte, inclusive para que você possa sair desse ciclo de mentiras e começar a viver a sua vida de verdade. Eu espero ter ajudado, um grande beijo e vai ficar tudo bem. Esse foi mais um vídeo reagindo ao que a Simone Veloso, que ela sabe muito sobre esse tema. E aprendi muito, tem o livro dela também. E me siga aqui no canal, deixe seu comentário se você já passou por isso ou conhece alguém assim. E até o próximo vídeo.